Hoje, 15 de agosto de 2024, dia que nós comemoramos a adesão do Pará. Então, estou aqui com o professor Leandro, professor e mestre em História. Professor, o que é, ou o que foi e o que significa para nós paraenses a adesão do Pará? Bem, a adesão do Pará à independência, comemorado hoje, 15 de agosto, trata-se do evento que marcou a integração do Pará ao então recente Império do Brasil. Então, oficialmente, o Brasil inteiro comemora o 7 de setembro, que é a data de independência, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. No entanto, nem todas as províncias, na época eram províncias, não eram estados ainda, aderiram à independência de imediato. Inclusive o Pará, que foi o último estado. Isso aconteceu porque no Pará existia uma elite ligada a Portugal, muitos portugueses, uma elite muito vinculada ainda ao Império Português, que temia perder seus privilégios, certo? Então houve uma tentativa de manter esses vínculos com Portugal. Isso perdurou por quase um ano após a independência. Dom Pedro, então, era da província do Grão-Pará, contratou um marechal inglês, o Grenfell, para dar conta da situação, então convencer os paraenses a aderir. Então o que ele fez? Ele esteve às portas de Belém e anunciou que tinha uma esquadra gigantesca da marinha inglesa e queria bombardear Belém caso os paraenses não aderissem. Era tudo um blefe, no entanto, surtiu efeito. Então nós tivemos a assinatura do documento que reconhece a adesão do Pará à independência do Brasil. E não foi um ato pacífico, um evento pacífico, como se costuma dizer. Teve pressão e teve resistência. E é isso que eu ia falar, perguntar para o professor Leandro. A cabanagem, qual é a maior representatividade ou qual foi a função da cabanagem nesse processo? Bem, essa é uma pergunta interessante. Porque a adesão aconteceu no ano de 1823, certo? Com a adesão, a população esperava-se que as coisas iam mudar. Na verdade, não mudaram. As desigualdades, que eram enormes, continuaram se perpetuando. Sobretudo para a categoria da população menos abastada, que eram negros, indígenas e mestiços. A situação para esses continuou a mesma, ou até pior. Então, a insatisfação foi crescendo. Tá? Agora eles não eram mais escravos de Portugal, agora eles eram submetidos a um império que escravizava da mesma maneira. Então essas insatisfações foram aumentando. Nós tivemos, um ano depois, um episódio que foi muito marcante também na história do Pará. Foi o massacre do Brigue Palhaço, onde uma tropa com mais de 200 pessoas, mais de 200 marinheiros rebelados, eles foram assassinados, tá? no porão de um navio. Tá? A maioria morreu asfixiada, outros morreram fuzilados. Um episódio muito brutal e muito cruel da história do Pará. E mais à frente nós temos a cabanagem de 1835, tá? Que é fruto dessa insatisfação acumulada, do ressentimento acumulado e que envolveu e que atingiu as pessoas mais pobres, negros, indígenas e mestiços. Tá? O Pará, então, aderiu à independência, mas agora a situação da população mais pobre era a mesmice, exploração e miséria. E hoje é um dia de feriado no nosso estado, né? Mas também que esse dia, assim como também existe o dia da cabanagem, é um dia para a gente refletir, é um dia para a gente lutar por mais direitos, principalmente que a partir de amanhã começa um processo, um período eleitoral. É a hora da gente colocar de fato os nossos direitos a serem cobrados, direito à saúde, direito à mobilidade urbana, direito a saneamento básico, direito à educação. Tudo isso hoje poderíamos transferir aquelas insatisfações para hoje. Vivemos numa grande metrópole que é Belém, mas ainda temos muito problemas, né, professor Leandro? Então, fica esse nosso parabéns para todos os paraenses,
aguerridos, lutadores, né? E vamos à luta. E até o próximo vídeo.